aqui com vocês. Bem, hoje eu vou tratar de um tema bem importante para a gente, né, que é educação. Vou falar um pouquinho sobre um livro que eu li e vou falar sobre educação em si. O que me fez pensar nesse assunto foi que no Dia dos Pais, ao visitar meu pai, ele fez o seguinte comentário: minha filha, você está vendo como está na sociedade, as pessoas estão se matando. E aí, como eu já tinha lido esse livro, eu tentei explicar para ele do motivo da gente estar vivendo esse caos, esse mundo caótico, né? Então, eu vou começar falando de uma pesquisa e depois eu vou entrar no Brasil. Uma pesquisa feita em Finlândia, eu vou entrar no Brasil. Tá? Então, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu quero ter muito cuidado com as palavras que eu vou usar aqui, né? Então, eu tenho aquela maneira de falar bem rápida, porque o meu raciocínio é mais rápido do que as minhas palavras saem da boca. O raciocínio mais rápido, então, eu costumo atropelar tudo. Dessa vez eu quero falar com muita calma para que vocês entendam. Então, vamos lá. Fez uma pesquisa na Finlândia. O livro que eu vou falar, deixa eu apresentar, é esse aqui, A Falácia Socioconstrutivista. Eu acho que fica ao contrário para vocês, não sei. Eu acho engraçado, né? Eu poderia ter uma estante aqui com vários livros, assim, mais de 100 livros que eu tenha lido durante o mês, mas eu não preciso colocar isso, nem faço questão. Mas, enfim, eu li esse livro aqui e me abriu muito a mente. Por eu já ser professora, eu já conhecia um pouco do que acontecia, mas eu achei bem interessante o que a Kátia Simone Benedicti, ela coloca. No prefácio desse livro, quem faz o prefácio desse livro é o professor, mestre Vitor Reis. Ele é um arraso na neurociência, na pedagogia. Então, ele começa a falar que ele participou de uma conferência onde foi dito na Finlândia que foi feita uma pesquisa sobre o motivo da educação não estar dando os índices que deveriam, né? E aí, as políticas de alfabetização na Finlândia, elas apresentavam dificuldade na leitura, né? E por que tinha essa dificuldade na leitura? Eles chegaram à conclusão que essa dificuldade na leitura advinham dos problemas do processamento fonológico. As crianças tinham dificuldade na leitura tanto da matemática quanto da língua deles, do finlandês, devido eu estou sendo bem claro, não problema fonoaudiológico, problemas de processamento fonológico. E aí, depois de várias tentativas, eles não quiseram adotar alguma coisa que mudasse o método para o método fônico, que trabalhasse esse processamento fonológico. Eles adotaram outros métodos, que é conhecido como método global, ou, enfim, método da palavra inteira. Tem várias palavras para esse método. Só que não deu certo, e eles chegaram à conclusão que eles tinham que adotar um método fônico. E o método fônico deu certo. Deu certo na Finlândia. Aí a gente se pergunta, né? Por que no Brasil não é adotado esse tipo de política educacional? Se a gente tem alguns países que a gente vê que alguns experimentos dão certos, por que no Brasil não é adotado? Bem, vamos lá. Vamos continuar com a nossa reflexão. Com esse método aplicado, descobriu-se que a lógica correta não era compensar as dificuldades, mas superá-las. O que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, aqui no Brasil o que acontece muito é o seguinte: o aluno chega para o professor, aí fala assim: professor, olha só, não estou conseguindo resolver esse problema aqui não, está muito difícil. Ou o professor resolve para ele e não faz ele pensar,
sobre como ele deveria fazer para solucionar aquela questão, ou o professor pensa, vamos facilitar, vamos... apareceu um negócio aqui, só um minutinho. Tirei. Aí o professor pensa da seguinte maneira, vamos facilitar o currículo, vamos colocar questões mais fáceis para os alunos. E não, você tem que manter aquelas questões difíceis, mas tem que fazer com que o aluno supere. Né? E aí, esse Vitor Reis, ele foi dar aula em 1995 no curso de especialização de pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais. E o que ele disse? O que ele afirmou? Ele disse que ele via uma ânsia muito grande dos professores em aprender. Ele disse que via muita disposição, muito conhecimento na área neurocientífica, neurológica. Não que eles tinham muito conhecimento, mas a busca desse conhecimento, sendo que quando ele foi verificar o acervo de livros, eram livros que variavam de 1960 a 1970 e que falavam, basicamente, só era uma pequena, né, digamos assim, uma pequena gama literária. Eu não sei, como é que eu posso dizer? Eu fico assim, né, pensando, né, uma universidade federal. Eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, então eu sei o que é isso, por isso que eu estou falando. Mas, enfim, eu quero citar o que Vitor Reis falou, porque ele estava dando aula sobre especialização na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ele disse que ele viu uma pobreza grande de livros, exatamente essas palavras que ele usa. Ele disse que viu livros que falavam só de Vallon, Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. Isso nos retrocede a 30 anos atrás, porque esses livros só variavam de 1960 a 70. Depois disso, não tinham mais livros que falavam sobre a educação, sobre o processo educacional. Parava-se aí. Então, a gente começa a pensar na formação dos professores aqui no Brasil. Né? Como é que é essa formação dos professores aqui no Brasil? É baseada nesses livros, nesses conceitos, nesses processos que foram implementados por Vallon, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, principalmente Paulo Freire, né, que se coloca como um patrão da educação. Mas vamos lá. Esse livro, A Falácia Socioconstrutivista, ela foi escrita em 2020. A falácia socioconstrutivista, porque os alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e a escrever. Ele foi escrito em 2020. Então, a gente vê a contemporaneidade que ele tem. Se novos conhecimentos fossem gerados, como diz nesse livro aqui, pela psicologia cognitiva, comportamental e a neurociência, a gente estaria muito mais avançado na educação. A formação de professores, ela negligencia a abordagem empírica quantitativa, ou seja, o teste de hipóteses. Esse teste de hipóteses é negligenciado, ou seja, só leva-se em conta o que eu já disse, que eu não vou ficar repetindo, que já foi dito aqui, sobre esses estudiosos da educação, que tem esses livros que foram de 1960 a 1970. O método científico é deixado de lado. Gente, o método científico ele é muito importante para você desenvolver pesquisas. E se não há desenvolvimento de pesquisas, se não há investimento em pesquisas, você não tem avanço. Então, isso tudo, o Vitor Reis deixa claro, através de pesquisas feitas e o que ele vivenciou na Universidade Federal de Minas Gerais. A pedagogia é um campo, a gente tem que entender isso, a pedagogia é um campo conflituoso, hegemônico. Cada um quer ter o teu pensamento, a tua formulação de pensamento dominante.
Se a gente tivesse as contribuições da neurociência contemporânea que mostrassem as abordagens pedagógicas que foram esquecidas, ou elas foram esquecidas, desvalorizadas e ainda foram consideradas tradicionais, a gente teria um ensino muito melhor do que o que se mostra como inovador, moderno, mas que traz um ideal, né, uma ideologia aí, uma ideologia, né, que é difundida em interesses econômicos. E eu vou ser bem clara sobre isso. Vamos seguir adiante. Essa autora, a Kátia, ela busca, né, um translacional. O que ela diz com translacional? É a integração da base pedagógica, de conhecimentos pedagógicos, com a pedagogia. Isso seria uma abordagem translacional. O conhecimento, para se chegar nesse resultado, ele é conflituoso, ele não é fácil, tem que passar por obstáculos. Todo mundo gosta de coisa fácil, né? Ninguém quer ter trabalho. Essa autora, ela é mestre em educação e ela é professora, ela foi professora de ensino da educação infantil, do primeiro e segundo segmento, durante vários anos, principalmente no primeiro segmento. Ela tem experiência no que ela está dizendo. E se a gente lê o livro dela, eu não estou fazendo, quero deixar bem claro que eu não estou fazendo propaganda do livro. Eu estou falando sobre algo muito importante, baseado no livro, que poucas pessoas fazem, mas a gente tem poucos. Vamos chegar lá. Eu vou adiante, não vou adiantar, não. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui no Brasil? A gente tem políticas educacionais, pedagógicas, que fracassaram e que fracassam. Eu já falei aqui, eu vou ser repetitiva se eu continuar nessa situação. Então, eu já vou pular para o seguinte. O que acontece? Aqui no Brasil, existe uma elite que determina o que o brasileiro tem que aprender, o que a criança tem que aprender. Tá? E isso é mancomunado com o Ministério da Educação, obviamente. Está todo mundo lá dentro, é tudo junto. A gente tem educadores, mestres em educação, que escrevem livros que abordam essas questões neurocientíficas, biológicas, comportamentais contemporâneas. E a gente tem educadores que mantêm o pensamento paulo-freiano, de Paulo Freire. E aí esses educadores escrevem esses livros são enviados para o Ministério da Educação. Os livros que têm as abordagens contemporâneas, que fazem com que haja um desenvolvimento da educação aqui no país, eles são reprovados e são aprovados os livros paulo-freianos, ou que tem essas abordagens de Piaget, Vygotsky, Valo, etc. Mas que são abordagens ultrapassadas de 30 anos atrás. Ou seja, vamos manter a abordagem antiga, que não dá em nada, que prejudica cada vez mais a educação? Isso é a maneira que eles agem, né? Do que a gente avançar na educação e aprovar livros com os quais mestres em educação investem, falando sobre a parte psicológica, neurocientífica, pedagógica contemporânea. E por que isso acontece? Primeiro, porque eles não querem que o brasileiro seja inteligente. Eles não querem investir. Eles investem em educação, até porque investem. O Ministério da Educação é um dos que tem a maior cota destinada de dinheiro do governo. Eles investem. Os autores dos livros que são aprovados pelo Ministério da Educação
e esses livros são implementados nas áreas de educação, seja governamental, seja do governo, seja do município, os autores desses livros, junto com as editoras, ficam milionários. Daí a gente tem um pensamento ideológico que eles não querem deixar de lado, ou seja, a difusão do comunismo, que não fica totalmente clara nos livros, ela é uma leitura implícita, ela fica implícita dentro desses livros, mas também vamos pensar no interesse econômico. Vamos ganhar dinheiro com isso. E aí a gente só tem uma maneira de mudar isso, que é vindo de baixo. São professores que estão no curso de formação de professores, são formados, começarem a ler livros, descobrirem novas leituras, se aprimorarem e começar a mudar isso em sala de aula. Se bem que eu vou falar, isso também é difícil. Sabe por quê? Porque chega no final do ano, diretores de escolas são praticamente obrigados. Eles recebem, né, um tipo de ordem, não posso falar que é exatamente uma ordem, é uma instrução. Eles recebem instruções para que eles reprovem o número mínimo de alunos, mesmo que esses alunos não tenham alcançado os objetivos, nem passado nas avaliações. Então, a gente tem uma gama de alunos enormes que não sabem nada, que não aprenderam, sendo aprovados. Com isso, a gente tem adolescentes disfuncionais, porque essas crianças que não aprendem nada viram adolescentes disfuncionais, que se tornam adultos que não conseguem produzir nada, ou seja, que não conseguem entrar no mercado de trabalho, ou que se entram, ficam naquela mesmice, que muitas vezes vivem com benefício do Estado e passam fome, porque o benefício do Estado não cobre tudo. E aí você já. Aí que está o problema, porque isso tudo traz a violência. Isso tudo gera violência. Gera violência, gera as pessoas querendo não viver mais. Não vou usar a palavra aqui específica, porque é proibida no YouTube, mas as pessoas deixam de querer viver. E o que elas fazem quando elas deixam de querer viver? Né? Se eu deixar de querer viver, o que eu vou fazer? Né? Então, elas não produzem, elas não têm um objetivo, e aí gera essa violência, elas não sabem tratar umas às outras, porque tudo vem da educação. A educação, ele gera o ser humano, né? Quer dizer, gera no sentido de ensinar processos que despertem em você as suas habilidades, as suas competências, desenvolvam isso em você, que você saiba como tratar as pessoas, que desenvolva a leitura, que desenvolva saber ler um texto, interpretar um texto. E aí você fica sem saber fazer nada. O que você passa a fazer? Dancinha de vídeo, né? Você não sabe se expressar, não sabe conversar, não sabe fazer nada. Então é isso. Eu queria esclarecer essa questão da violência, do porquê que a violência está tão implícita na nossa sociedade. E a gente está vivendo nesse mundo caótico. Então eu dei uma volta enorme, falei de pesquisas que foram feitas, de como a gente está defasado. Há 30 anos atrás, a gente não tem pesquisas novas. As últimas pesquisas foram feitas há 30 anos atrás, pesquisas valorosas. E os que têm essas pesquisas atuais, elas são reprovadas. E muitas vezes são reprovadas nos mestrados também. Quando eles apresentam em mestrados, os próprios doutores reprovam. Então, eu gostaria de deixar isso aqui bem claro, né? Eu não ia falar exatamente disso nessa live, mas eu achei bem importante, como educadora, e pela pergunta que um senhor de quase 80 anos fez, que é meu pai,
né, no Dia dos Pais comigo, conversando, eu achei importante trazer isso aqui para a gente ter uma noção do porquê, né, das causas e das consequências da educação, da falta e da presença. Se você tem a presença, você tem uma sociedade, né, que sabe atuar, que produz. Se você tem a falta, você tem uma sociedade que só gera violência. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Uma boa tarde para vocês. Alessandra Tovalino, censura diária. A cara de tralha que ela gosta. Forte na égua por o deboche. Passei de nave, brisão no pote. Camo na minha bala, love. Black peitada, love. Vai, mano, o Andrei. Vai, mano, o Andrei. A cara de tralha que ela